explorando o uso adequado dos instrumentos manuais de desenho. As construções geométricas aplicadas na resolução de problemas matemáticos. Série Transformações Geométricas. Tendo uma figura geométrica qualquer, vamos desenhar aqui um triângulo qualquer, A, B, C, e vamos transladar esse triângulo pelo vértice C, do ponto C ao ponto C'. Usando como instrumentos de desenhos os nossos esquadros, fica simples, porque a translação nada mais é do que os 3 segmentos que formam o nosso triângulo deslocarem-se paralelamente pelo segmento C a C', que a gente pode chamar aqui de vetor da nossa translação. Então, posicionei o meu esquadro alinhado com o lado BC, porque o ponto que eu possuo inicialmente é o ponto C, para deslocar até C'. Segurei o meu esquadro de 30 a 60 de forma fixa e deslizei o meu esquadro de 45 graus até o ponto C. Nunca deixem ele se afastar, mantenham o esquadro de 45 apoiado no esquadro de 30 e 60. Se por acaso não chegar até a pontinha ou ficar sem apoio, segure de forma fixa o esquadro de 45, deslize o esquadro de 30 e 60 e volte a deslizar o esquadro de 45 até o ponto desejado. Traçamos assim uma semi-reta com início em C, que é paralelo ao nosso lado CB. Com a régua ou com o compasso, eu vou transportar a medida BC para a semi-reta que eu acabei de traçar. Centro em C', passo um arco, se for utilizando o instrumento compasso, definir assim o ponto B'. Da mesma forma, com o lado AB, apoiei meu esquadro, alinhado com o lado AB, e deslizei ele até o ponto B. Passei novamente uma semi-reta com o compasso. Eu acho o compasso mais preciso do que a régua. Então, com o compasso, eu pego a distância do segmento AB e transporto para o ponto B', definindo assim o meu ponto A'. Ao ligar a linha a C', temos assim, se eu quisesse conferir, ó, paralelo ao meu lado AC. Como eu tinha o ponto A' e o ponto C', eu podia simplesmente ligar. Vamos agora reforçar a nossa resposta. Destacando o nosso triângulo, que foi transladado do ponto C ao ponto C' pelo vetor CC'. Aproveitando a nossa figura inicial do triângulo ABC, vamos traçar agora uma figura simétrica ao triângulo ABC. Vou ter que traçar perpendiculares ao meu eixo. Novamente, posiciono meu esquadro de 45 alinhado com meu eixo de simetria. Apoio o meu esquadro e traço agora perpendiculares por esse eixo, que passam pelos pontos A, B, o ponto C não deu, a gente tá aqui em B. Eu posso mudar a posição do meu esquadro fixo
ó. E novamente deslizar paralelo a essa reta perpendicular ao eixo, chegando até o meu ponto C. Todas as retas perpendiculares cruzaram o meu eixo de simetria em pontos. A distância, então, do meu eixo de simetria ao ponto que eu quero que seja simétrico, eu vou marcar do lado de cá. Mais uma vez, reforço que podemos usar a régua, tendo bastante cuidado com essa precisão, e podemos usar o compasso. Então, abri o meu compasso até a distância do ponto C e marquei ele sobre a minha reta perpendicular. Novamente, centrei no ponto de interseção com o meu eixo, abertura até o ponto B, tracei um arco, definindo assim o ponto B'. Abertura até o ponto A, marquei sobre a minha reta perpendicular o meu próximo ponto. Defini assim o meu ponto C', B' e A'. Construir o triângulo simétrico ao triângulo ABC, tendo como simetria o nosso eixo pertencente à reta R. Nós temos que o lado AB é correspondente ao lado A'B', mas eles não são paralelos, eles são simétricos. Da mesma forma, o meu lado BC e o meu lado AC. Eles vão ter o mesmo comprimento, eles vão ter os mesmos ângulos. O meu vértice, o ângulo interno do meu vértice B vai ser igual ao meu ângulo interno do meu vértice B'. Ainda utilizando o nosso triângulo ABC, a simetria por um ponto. Vou ligar os meus 3 vértices a esse ponto O de simetria. Lembrem-se que as linhas de construção geométrica que auxiliam o nosso desenho, elas são bem fininhas e clarinhas, pela convenção do desenho. E vou marcar agora a simetria. Abrindo o compasso, centro em O, distância até o meu ponto C. Marquei sobre a linha que liga o ponto C ao ponto O seu ponto simétrico. Da mesma forma, abertura do compasso até o ponto B, sobre a linha que liga o B a O, tracei o meu ponto simétrico. Abertura agora até o ponto A. Abertura agora até o ponto A. E sobre a reta que ligou A a O, transportei a medida. Defini o ponto simétrico A', B' e C'. Unindo esses pontos, defini o meu triângulo simétrico ao meu triângulo original ABC, tendo como ponto de simetria o ponto O. Todos os triângulos gerados por translação, simetria por um ponto ou simetria por um eixo, são triângulos semelhantes à figura geométrica inicial. Vamos ver agora um exercício de homotetia. Vamos desenhar aqui uma figura qualquer. Um triângulo A, B, C. E definir um centro de homotetia no ponto O. Vou ligar o nosso centro de homotetia aos vértices da minha figura. Mais uma vez, essas linhas de construção auxiliares do nosso desenho, elas devem ser finas e clarinhas.
Nas relações dos eixos de homotetia com a figura geométrica, nós temos que se o valor da nossa razão for positivo, sempre eu vou construir figuras geométricas nesse espaço dos meus eixos de homotetia. Se forem valores inferiores a 1, essas figuras vão estar contidas da figura geométrica a mais próximas do meu ponto O, ou do centro da homotetia. Se os valores da razão forem positivos e maiores do que 1, vão gerar figuras acima dessa figura, mas contidas nessas semirretas de O até a minha figura ou passando da minha figura. Da mesma forma, se os meus valores forem negativos, a resolução do meu problema vai estar contido nesses eixos de homotetia, do centro de homotetia ao lado aonde não está construída a nossa figura original. Fazendo uma analogia com as nossas outras transformações geométricas, uma homotetia inversa ou negativa seria o mesmo que ter a simetria de uma forma geométrica por um ponto. Percebam que ao traçar esses eixos para confeccionar o meu triângulo ABC simétrico AB, eu fiz também uma homotetia onde a razão é menos 1. Vamos ver na prática, então, a construção de figuras homotéticas ao meu triângulo ABC com valores de K positivo e valores de K negativo. No nosso primeiro exemplo, vou usar um valor de K positivo e menor do que 1. Então, vou usar aqui que o valor de K é mais meio. Ele também poderia ser escrito como mais 0,5. Ou valor de K mais do que 5 décimos. Percebam que todas essas formas de escrever a minha razão vão resultar em figuras iguais. A distância entre o ponto e o seu centro de simetria vai ter esta razão. Então, eu vou dividir este segmento ao meio. Vou usar o nosso compasso, a abertura dele maior do que a metade do segmento AB. Vou passar 2 arcos, centrando em O, e mais 2 arcos, concentro em A. Ligando esses pontos, defini assim o meu ponto médio entre A a O. O mesmo procedimento, ou seja, achar o ponto médio entre o ponto C e o ponto O, utilizando agora a minha régua. Definindo, então, o meu ponto C1. E da mesma forma, também usando a régua, definindo, então, o meu ponto B1. Ligando esses 3 pontos, gerei assim a minha figura homotética ao meu triângulo original, ABC, que denominei de A1, B1 e C1, tendo como razão o valor meio. Como essa razão é um valor positivo e menor do que 1, ele vai estar entre o centro de homotetia e o ponto original da figura, que vai ter valor da razão igual a 1. Os lados homólogos, eles são paralelos. BC é paralelo a B1C1. BA é paralelo a B1A1. Então, vamos explorar agora o uso desses instrumentos, definindo uma razão também positiva e maior do que 1. Vou colocar aqui 1,5, que poderia ser escrito como mais 15 décimos ou ainda mais 3 meios. Tendo como razão 1,5, eu preciso marcar sobre o meu eixo de homotetia a distância entre
O a razão de 1,5. Meio foi a metade do segmento. 1 seria exatamente coincidente no ponto A. E 1,5, eu estou ampliando esta distância, metade do seu valor. Centro do compasso em A, abertura até a metade do meu segmento, que é no ponto A1, transportei essa metade para o meu eixo de homotetia, definindo assim o meu ponto A2. Usando, então, explorando agora os meus instrumentos esquadros, eu vou definir o ponto C2 e B2, traçando os lados da minha figura geométrica paralelos ao ponto que eu acabei de encontrar e que assegura a minha razão. Então, sobre o eixo de homotetia, achei o ponto C2 e traçando agora mais uma paralela entre o lado BC até o ponto C. Defini assim o meu ponto B2. E eu posso ligar B2 a A2 ou ainda checar a precisão do meu desenho, traçando uma paralela do lado AB até o ponto A e unindo ele até o meu ponto B2. Vou agora reforçar a minha figura geométrica, resultante da homotetia do triângulo ABC, tendo como centro de homotetia o ponto O e como razão 1,5. Ou seja, eu aumentei o tamanho do meu triângulo ABC na proporção de 1,5. No C1, B1 e A1, eu reduzi pela metade o meu triângulo ABC. Vamos experimentar agora uma razão com valor negativo. Então, eu vou manter o nosso valor 1,5, só que de forma negativa. Mais uma vez, eu pegaria a distância do meu ponto O ao meu ponto original A e marcaria no seu eixo de homotetia o valor 1 inteiro e metade dele, para assegurar a razão definida na questão. Já defini aqui, então, o meu ponto A3. A razão vai ser aplicada sempre no segmento que compreende o meu ponto de homotetia ao meu ponto da figura original. C3, B3. E liguei os meus 3 pontos. Que a minha figura com fator de homotetia mais 1,5 é inversamente igual à minha figura A3C3B3, que vai ter como fator de homotetia menos 1,5. Transformações geométricas. Obrigada e aguardo vocês nas próximas videoaulas.